Bom dia, senhores e senhoras. Hoje, dia 28 de abril, às 10 horas e 17 minutos, nós iniciamos mais uma reunião pública, e ordinária da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Transporte. Comissão essa que é presidida por mim, vereador Manuel Afonso Lozila, também composta pelo vereador Dário Luiz e o vereador Emerson Construtor. Então, nós temos aqui mais uma reunião ordinária e, desta vez, nós convocamos essa reunião para tratar sobre o status da parceria público-privada, a PPP da iluminação pública, e bem como os próximos passos, cronogramas de atividades, enfim, que serão realizadas dentro dessa parceria público-privada. É importante destacar, e obviamente essa iniciativa se deu, primeiro porque nós acreditamos muito nessa parceria público-privada, entendemos que é necessário uma reorganização em relação a essa questão da iluminação pública na nossa cidade. E também pelo fato de que com o anúncio da parceria público-privada, e, obviamente, com a alteração das lâmpadas para LED, a iluminação de praças, de espaços públicos, colocação de braços onde não existem e que havia uma grande dificuldade através dos serviços da CPFL, a população acaba procurando os nossos gabinetes, os nossos mandatos, para entender quando isso chega, como que vai funcionar, enfim, muito embora o contrato aqui traga a previsão de 90 dias para se dar início, etc., a população acaba acionando, e nós não sabemos exatamente o que responder, porque, enfim, vocês vão poder nos ajudar, porque me parece que a própria CPFL já tem declinado de alguns serviços, dado negativa para alguns atendimentos, e aí a gente fica à mercê de saber quando efetivamente isso vai funcionar, porque nós acreditamos no modelo, sabemos do compromisso e da ética da empresa que foi vencedora da parceria público-privada, mas a questão do time, efetivamente, é uma necessidade da gente conseguir transpassar isso à população de maneira ordenada e tranquila, para que todos tenham ciência. Então, o objetivo dessa reunião, em suma, é isso. Eu gostaria, desde já, de dizer que para essa reunião foram convidados a prefeita municipal, o chefe de gabinete, secretário de governo, a Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Aprovação de Projetos, Secretaria de Negócios Jurídicos, Secretaria de Serviços Urbanos, Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria da Fazenda e a Secretaria de Administração, além do convite extensivo para o consórcio Luz Bauru, que é representado aí, foi conduzido aí pela Zopone. Nós temos aqui já, e justificaram a sua ausência, o vereador Sinuê Daniel de Preto, por motivos de compromisso anteriormente assumido. Também a prefeita municipal enviou um ofício dizendo que o chefe de gabinete, Leonardo Marcari, por motivo de férias, não participará da reunião pública, mas qualquer esclarecimento serão prestados pelos secretários das respectivas pastas e que estão presentes. Também a prefeita municipal enviou um ofício justificando a ausência dela e ratificando que os secretários das pastas envolvidas e que estão presentes podem falar e esclarecer em nome dela. E também, essa aqui eu vou desconsiderar, porque eu vi o Elton Gobi aí, que ele talvez não pudesse comparecer, mas está aqui, o Elton Gobi. O secretário de governo vai ser representado pelo senhor Elton Luiz Gobi, em virtude de compromisso anteriormente assumido pelo secretário Renato.
Estão presentes aqui com o nosso Dr. Vitor, que é secretário de Negócios Jurídicos, também, né, o Cristiano, da Secretaria de Administração, o Elton Gobi, da Secretaria de Governo, a Rafaela Fogagnoli, da Secretaria de Aprovação de Projetos, o Davidson, da Secretaria de Serviços Urbanos, né, Limpeza Pública, o Marcos Oliveira, da CEURB também, o Everson Demarque, da Secretaria da Fazenda, a Pérola Zanotto, da Secretaria de Infraestrutura, o Bruno, também da Secretaria de Infraestrutura, o José Rodrigo de Oliveira, da Secretaria de Infraestrutura, o Márcio Pinto, do consórcio Luz de Bauru, representando, a Maiara Garcia, da Secretaria de Infraestrutura, e a Silene Bordesan, da Secretaria do Meio Ambiente. Então, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês aqui. Já fizemos aí um spoiler, aí um overview daquilo que a gente tem a necessidade de esclarecer aqui, e assim eu passo a palavra ao vereador Dário, que também é membro da comissão, caso queira fazer uma observação, senão já vou passar a palavra aqui à Secretaria de Infraestrutura e, na sequência, obviamente, também ouvir aqueles a quem a Secretaria de Infraestrutura fizer referência a que a gente possa falar aqui. Bom dia, presidente, bom dia a todos presentes. Só para dar um bem-vindo a todos, vamos iniciar, depois no decorrer do início do trabalho a gente vai se falando. Perfeito. Então, eu vou, desde já, né, passar aqui a palavra à secretária Pérola de Infraestrutura, para que possa nos informar, né, o status, como estamos neste processo, quando começa a funcionar, quem que está responsável, se a CPFL deve continuar atendendo as chamadas, as demandas, enfim. É todo esse cenário aí, Pérola, que é importante para a gente passar para a população. Bom dia, vereador Luzila, vereador Dário, secretários e demais participantes da reunião. Nós assinamos o contrato, né, com a PPP da Iluminação, Consórcio Luz de Bauru, em março de 26. Ele tem a previsão de duração de 25 anos, né, e em torno de 511 milhões de reais é a previsão do custo desse contrato. Nós estamos agora numa fase de transição, né, que é prevista desde a modelagem lá, e depois o representante do consórcio Luz de Bauru pode detalhar melhor. Nós estamos nessa fase de transição, que terá a duração de 3 meses. No momento, eles estão fazendo o cadastramento de todo o parque de iluminação, verificando as lâmpadas queimadas, onde tem LED, os vapores metálicos e assim por diante. E, como o vereador me questionou, durante esse período, a CPFL ainda é responsável pela manutenção e substituição de todas as lâmpadas queimadas ou furtadas ou que tem algum problema no município, né, por força de liminar. A liminar ainda está vigente, né? Depois o doutor Vitor pode esclarecer melhor. E agora vem os questionamentos de vocês. Você quer fazer algum questionamento desde já? Não, era essa dúvida aí, Pérola. Assim, a CPFL ela vai continuar fazendo a manutenção daquilo que está pendente aí hoje, vamos falar assim, lâmpadas queimadas, essas trocas ainda vai ser a CPFL que vai continuar fazendo. Até a efetivação dessa transição, que a gente espera que em 3 meses seja concluída, a CPFL continua responsável. Certo. Vamos dar um exemplo de hoje, né? Inclusive, tem uma praça que leva o nome do meu avô, chama Manuel Luzila, que foram furtados os postes lá quebrados, as lâmpadas, né, apagadas nessa madrugada. E quem que vai fazer a reposição? As praças nunca foram responsabilidade da CPFL, são responsabilidade da prefeitura ainda, né? A partir do momento que a concessionária assumir, ela também será responsável pelas praças, mas ainda a Secretaria de Infraestrutura é responsável pela manutenção da chamada iluminação ornamental,
Tá, então, nós esquecemos de falar, né, que no período de transição, aonde a Secretaria de Infraestrutura tem responsabilidade, ela continua responsável, é isso? Sim, continua. Ah, tá bom. Então, tá bom. Então, nesse caso das praças, dos espaços onde a Secretaria continua responsável, cabe a ela, então, dar manutenção, reposição, obviamente, se tiver, né, material. Sim. E assim por diante. Os braços de luz. Nós temos muitos pedidos, né, de novos braços de luz, ou lugares que ficaram no vácuo. Esse também será de responsabilidade do consórcio, ou a Secretaria de Obras vai ter que originar uma demanda, enfim? Não, a responsabilidade é da concessionária, porém terá um custo para o município, né? Mas toda a instalação será responsabilidade deles. Pérolas, mesmo com o consórcio, as praças vai ser da Secretaria de Obras? Não, nesse período de transição. Após a transição, a concessionária assume também vai assumir as praças, a manutenção da iluminação ornamental. Porque não são só as praças que têm iluminação ornamental, né? Algumas avenidas que fogem do padrão da CPFL, a manutenção é da CEINFRA. Certo. Por exemplo, a Nações Unidas, a Jorge Zayden, né? Então, esse tipo de iluminação, chamada ornamental, é de responsabilidade da CEINFRA até a efetivação dessa transição. Ô, Pérola, dentro da concessão, como é que vocês estão definindo esse fluxograma aí, esse workflow de aprovação? Por exemplo, tem uma necessidade de colocação de 10 braços de novos braços de iluminação pública. A concessionária ela não tem, né, uma autorização ou uma pré-autorização para colocar. Vai demandar a Secretaria de Infraestrutura, vai checar se dentro da Finanças tem orçamento para isso, e aí sim autorizar a concessionária, ou tem uma novidade nesse fluxo aí, inversa, que vai melhorar a eficiência, cumprir com prazo menor, etc. A PPP veio para melhorar, né? Tanto a agilidade, a qualidade e a manutenção do parque de iluminação. Esses novos pontos eles serão autorizados, né, e pela Secretaria de Infraestrutura. Óbvio que a gente tem o nosso orçamento, né, a gente tem que ver isso, mas, a partir desse momento, será comunicado a Luz de Bauru, que colocará na programação dessa instalação. Então, nós temos uns pontos definidos, depois o Márcio ou o Zé Rodrigo eles podem dizer, são X pontos por ano, né, que a Secretaria pode arcar com esses custos. Da mesma maneira que a Luz de Bauru está se estruturando, né, está montando um local, todo o esquema deles, dentro da nossa secretaria também, uma supervisão desse contrato, né? Então, nós temos os engenheiros Zé Rodrigo e a Maiara, teremos um gestor e alguns agentes na fiscalização desse serviço prestado pela concessionária. Então, nós estamos verificando como nós vamos proceder com esses chamados. Não, é importante, sabe, porque é uma parceria público-privada, é novidade para o município, né? Toda parceria público-privada, ela requer normalmente uma agência reguladora, né? Um órgão regulador. O município está entrando aí numa onda aí de implantação de parcerias público-privadas, e esse entendimento aí é importante. Vai ficar esse órgão, essa agência reguladora, esse órgão regulador, ficará dentro da Secretaria de Infraestrutura. Foi assim que o governo entendeu para fazer a gestão, a supervisão, enfim, e tratar a concessionária, todas as demandas que advêm dela. A CEINFRA, nós estamos estruturando uma gerência para monitorar e coordenar tanto a ET, né, a concessão da ET, quanto da iluminação pública. Então, nós teremos servidores envolvidos
nessa gestão, monitoramento e fiscalização das concessões no município. Tá, então está fazendo uma gerência apartada para funcionar como essa agência reguladora, esse órgão. Ela já existe no nosso organograma, né? A partir da assinatura do contrato é que nós estamos designando os gerentes supervisores para esse serviço. Legal. Beleza, eu acho, Dário, eu acho que a gente poderia ouvir o consórcio através do Márcio, com as informações, Márcio, e explicação aí de tudo aquilo que vocês têm planejado, né? Inclusive em relação a essa fase que vocês têm encontrado nessa fase de transição, e se já existe um cronograma de vocês em relação às implantações, a previsão de implantação, que eu acho que é isso que a população gostaria. Essas questões mais administrativas é importante para nós termos conhecimento, para saber aonde que nós vamos eventualmente poder conversar. Mas o que a população cobra nos nossos gabinetes, na rua, quando isso chega efetivamente na ponta. Eu acho que você pode nos ajudar. Bom dia a todos, vereador Lozila, secretários, demais participantes. Eu represento aqui o consórcio Luz de Bauru e, numa contextualização aí, queria lembrar que a última vez que eu estive aqui, eu ainda estive aqui como propondo essa PPP como modelador do projeto. A gente aprovou esse projeto aqui por unanimidade na casa. Queria parabenizar novamente a casa por essa decisão. Processo licitatório conduzido. Nós disputamos essa concessão com 4 grupos de relevância nacional, tivemos êxito, somos uma empresa local, constituímos um consórcio com parceiros para compor um grupo com grande expertise nessa área. Queria agradecer aqui, desde a minha chegada, a assinatura do contrato no dia 30, nós já nos reunimos pelo menos 3 vezes com a equipe da Secretaria Municipal. Queria agradecer como fomos extremamente bem recebidos, extremamente bem informados do contexto desse tema dentro da Secretaria, a secretária Pérola, o Bruno, o Zé Rodrigo, a Maiara. Já temos essa condução diária do processo. Ao mesmo tempo, agradecer a CPFL, que também nós já tivemos aí pelo menos 2 reuniões de trabalho produtivas. É muito importante esse relacionamento entre concessionária de iluminação pública e distribuidora de energia, porque os dois vão ficar aqui por muitos anos ainda, né? Então, nós iniciamos o trabalho, vereador e demais, já no primeiro dia da assinatura do contrato, né? Nós assinamos o contrato no dia 27 de março, num evento público, mas é efetivamente publicado no dia 30 de março, no Diário Oficial, data que vale para todos os efeitos, e todas as datas do cronograma previstos desde lá da modelagem, que fazem parte do contrato, estão sendo rigorosamente cumpridos, e sempre com o intuito, com uma meta interna de antecipação de alguns marcos contratuais. Então, acho oportuno a gente lembrar que etapas são essas, né, que fazem parte desse contrato. A partir da assinatura do contrato, dia 30 de março, a gente inicia a chamada fase 0. O que é a fase 0? Ela tem uma duração de 90 dias, portanto, uma previsão de duração até o dia 29 de junho, 29/6, e nesse período a concessionária tem algumas responsabilidades, quais sejam: implantar a sua infraestrutura. Então, nós estamos implantando a nossa sede administrativa, com o centro de operações e controle, com toda a área de logística, equipe técnicas, os caminhões de campo equipados com a estrutura necessária para a operação da rede energizada. Já antecipo que nós já temos essa sede, nós somos vizinhos da 94 FM, então os vereadores já estão acostumados a frequentar ali a 94. Do lado direito da 94, ainda não está sinalizado, estive lá agora de manhã, a gente está já fazendo a padronização visual. Vai funcionar a nossa sede. Toda a estrutura da Luz de Bauru vai funcionar ali. É uma área de 1.000 metros quadrados, necessária e suficiente para essa operação. Simultaneamente, a contratação dos profissionais, treinamento, integração, inclusive com a própria CPFL, onde a gente vai ter um evento de integração das equipes de campo.
Como eu disse, aí do lado do poder concedente, algumas responsabilidades também. Estava falando com o secretário Everton ali agora sobre a contratação da conta garantia junto à Caixa Econômica Federal, as providências relacionadas à parte mais administrativa do contrato. Passados esses 90 dias, então, portanto, a partir do dia 30 de junho, nós temos a chamada fase 1. A fase 1, lembrando que nessa fase 0 não há nenhum tipo de remuneração da concessionária, né? Durante esses 90 dias, nós trabalhamos para montar a infraestrutura e, obviamente, não estamos prestando nenhum serviço efetivamente e, portanto, não temos nenhum tipo de faturamento. O município não despende de nenhum valor durante esses 90 dias. A partir da fase 1, contratualmente previsto aí para o dia 30 de junho, inicia-se a fase 1. Na fase 1, nós assumimos o parque luminotécnico, que hoje é gerido nas vias públicas pela CPFL e nos espaços públicos pela Secretaria Municipal, pelo próprio Poder Executivo. Então, nós assumimos todo esse parque luminotécnico, passa agora a ser de uma gestão única nossa, né? E para que esse parque possa ser bem gerido e bem modernizado, nós fazemos um cadastro. Esse cadastro é um cadastro georreferenciado. Nós antecipamos essa etapa, né? Como eu disse, estava prevista para a fase 1, mas já está sendo feito. Nós temos hoje 8 equipes em campo, estamos cadastrando uma média de 1.000 pontos diários. A produção nesse início é um pouco mais lenta, depois ela acelera. Temos hoje em torno de 11,5%, em torno não, o número exato, eu peguei agora de manhã a produção de ontem, 11,5% do parque já está cadastrado. Por que a importância desse cadastro? É com esse cadastro que a gente vai ter o real status desse parque que a gente está recebendo. Quantos pontos apagados à noite, quantos pontos acesos de dia, quantos pontos fora da norma, qual é a demanda real de novos pontos, enfim. Esse banco de dados que vai nos permitir também iniciar a elaboração dos projetos luminotécnicos. Com esse cadastro, a gente obtém em campo todas as informações de infraestrutura, posicionamento dos postes, distâncias entre postes, larguras de vias, enfim, tudo aquilo que é utilizado para a elaboração do projeto que vai trazer a modernização e a eficientização energética. Esse período, como eu disse, também dura 90 dias. Nesse período, como a gente já assume a modernização, o nosso faturamento é de 50% do valor que nós ofertamos lá na licitação, né? Nesse período, nós estamos aí equacionando, com o apoio da Secretaria e com a CPFL, uma transição parcial da CPFL. Significa o seguinte: desde o primeiro dia nós seremos responsáveis pela manutenção, mas a CPFL continuará prestando um serviço de melhoria, porque a CPFL ela tem que nos entregar esse parque dentro de condições mínimas. Então, o índice de falhas desse parque tem que estar dentro de um patamar. E a CPFL já nos sinalizou que está integralmente à disposição para conduzir isso com a gente. É uma ideia que surgiu dentro da Secretaria, pelo Zé Rodrigo, pelo Bruno, de fazer essa transição, e a CPFL está se mostrando bastante parceira nesse momento, inclusive contratando uma empresa para fazer durante 90 dias uma emergencial para nos entregar esse parque um pouco em condições melhores do que está hoje. Passado essa fase 1, portanto, ela se encerra aí em setembro, inicia-se a fase 2. A fase 2, a partir do dia 29 de setembro, e ela teria duração de exatos 1 ano, né, até setembro do ano que vem. É nessa fase que efetivamente acontece o atendimento do escopo contratual, dos grandes investimentos, vamos dizer assim. Todos os grandes investimentos que serão feitos por nós acontecem nesse período de 1 ano. Segmentado em 3 etapas. Eu acho que, para não ficar chato aqui, redundante, e ficar repetindo datas, mas são 3 grandes marcos. Esses marcos, cada um deles tem a quantidade de itens que tem que ser entregue. Eu vou falar das quantidades totais para todo mundo relembrar. Então, nós estamos falando de modernizar 100% do parque de iluminação pública, estimados hoje em pouco mais de 53 mil pontos no edital, mas a gente, pela experiência da Secretaria de Infraestrutura, estimamos que esse parque deva ser até 10% maior que isso, né? Mas o cadastro é que vai dizer esse dado de forma real, precisa, sem margem de erro. Além disso, a implantação dos 12 projetos de iluminação arquitetônicos, de iluminação especial,
a implantação dos 4 projetos de iluminação especiais, que são 4 avenidas de fluxo relevante no município, a Nações Unidas, a Mussa Tobias, a Nuno de Assis, e me falta uma, depois eu puxo aqui, são 4, não vou lembrar de cabeça. A iluminação de segurança para os 5 cemitérios municipais, essa iluminação que vai ser implantada nos cemitérios, que vai permitir aí a melhor ronda pelo policiamento, pela polícia militar, no período noturno. A implantação de uma iluminação desportiva semiprofissional no estádio distrital Luiz Edmundo Coube, e a implantação de iluminação especial de segurança em 180 faixas de pedestres. Então, tudo isso vai acontecer no período de um ano, e, além disso, o atendimento da chamada demanda reprimida, vereador. Nós recebemos lá do seu gabinete, já no primeiro dia de contrato do vereador Manuel Lozila, as demandas, né, que vêm do seu gabinete. Ali tem muita demanda de novos pontos. Isso, dentro do contrato, é tratado como demanda reprimida. Então, como funciona esse mecanismo? Um pouco da pergunta aí que foi feita aí à Bérula. Nós mapeamos agora, nesse cadastro, toda essa demanda, e nós apresentamos essa demanda para a Secretaria de Infraestrutura. É a Secretaria de Infraestrutura que é a gestora do contrato. Então, nós, como concessionários, não podemos fazer nenhum atendimento direto à população ou aos representantes da população, que sejam os vereadores, que não seja mediante a determinação e a aprovação pela Secretaria de Infraestrutura. As demandas podem surgir desse nosso cadastro, as demandas podem surgir das demandas diretas da população, as demandas podem surgir do cadastro dos senhores vereadores, e todas elas vão ser tratadas da mesma forma, né? Então, o contrato ele tem um mecanismo, esse mecanismo chamado banco de créditos, ele é muito usual nas concessões. Esse é um mecanismo que vem lá das concessões de aeroportos, ferrovias, rodovias, etc., que é uma matriz de responsabilidade, ou seja, até onde a concessionária tem que fazer dentro do seu contrato sem nenhum incremento de custo adicional. O que já está previsto no contrato, já está previsto dentro daquele valor que a concessionária ofertou lá na licitação e que não vai gerar nenhum custo adicional para o município. Esse banco de créditos, ele prevê 4.000 créditos no primeiro ano e 600 créditos anuais do segundo ano até o 25º ano do contrato. Então, para se entender, né, para não ficar complexo para quem está ouvindo, o que é esse banco de créditos? O banco de créditos é uma espécie de um saldo disponível ao município, cuja decisão de utilização é exclusiva da secretaria e que tem lá uma tabelinha. Então, lá, por exemplo, se você demandar um novo ponto de luz numa via V5, o que é uma via V5? É aquela via de bairro, aquela via de tráfego local, aquela via que só frequentam os moradores da rua, né? Essa é uma classificação lá do CONTRAN. Então, essa V5, um ponto ali, demanda um crédito. Por quê? Esse crédito está relacionado ao investimento que vai ser feito ali, né? Ali é um braço, é uma luminária e uma ligação. O poste está lá, a rede está lá, está tudo lá. Digamos que a demanda seja a instalação de um novo ponto de iluminação numa avenida, por exemplo, na Duque de Caxias. Esse investimento é maior do que aquele do bairro. E aí, lá naquela tabela, ao invés de um crédito, ele vai consumir, digamos, 1,5 créditos, um crédito e meio. Eu não vou lembrar aqui os números de cabeça, está no contrato, mas é algo nesse sentido. Então, o município vai, diante das demandas que ele tem, equacionando a utilização desse crédito da melhor forma até o limite contratual. 4.000 créditos no primeiro ano, 600 créditos anuais. Esses créditos o município não perde nunca, eles são cumulativos, se não usa no primeiro ano, acumula no segundo, acumula no terceiro, ele só não pode deixar de ser utilizado, porque se ele deixar de ser utilizado, ele tem que ser estornado, né, do contrato. Então, é um saldo disponível. É essa a métrica e é esse o mecanismo de atendimento das demandas reprimidas. Da minha parte, é isso, fico à disposição aí para as perguntas. Perfeito, Márcio. Eu queria, primeiramente, eu gostaria de destacar, né, e também parabenizar e agradecer a você publicamente, porque quando da discussão dessa parceria público-privada, né, do seu início, eu estava à frente da Comissão de Obras, Serviços, Transporte e Habitação,
num outro mandato. E você, pacientemente, a convite, né, da comissão, dos vereadores, esteve aqui em mais de uma oportunidade, né, decifrando e explicando exatamente para nós e para toda a população como exatamente se dá, né, a composição de custos, a tabela de precificação, enfim, todos os detalhes, né, da parceria público-privada, né, muito embora, né, houvesse, e ainda, né, há um desconhecimento técnico da nossa parte em relação ao tema, mas você pacientemente, né, sobre abrir todos os arquivos aqui e pontuar cada detalhe, esclarecendo, né, a todos os vereadores e a comunidade em geral. Prova disso é que a parceria público-privada foi aprovada por unanimidade, né, dado, né, o convencimento gerado, né, em todos os vereadores. Então, né, primeiro agradecer, né, e parabenizar aí pelo trabalho realizado na ocasião e também pela explicação nesse momento, né? Mas eu gostaria de pontuar, você falou, você trouxe para nós aqui bem explicado, e depois eu tenho algumas dúvidas operacionais nesse sentido, até a fase 2. No entanto, salvo engano, eu li no contrato que nós teremos um novo investimento do ano 11 ao ano 13. Então, do 11º ano ao 13º ano, nós teremos um novo investimento, com a substituição, inclusive, das lâmpadas de LED por mais atuais. Me parece que é algo nesse sentido. Isso, de fato, está contemplado após a fase 2, enfim... Vereador, perfeito, é isso mesmo. O contrato, né, na verdade, desde a modelagem e a apresentação das propostas das empresas que disputaram a licitação, elas tiveram que, junto com a sua proposta comercial, apresentar um plano de negócios. E esse plano de negócios tem que ser referenciado à previsão lá da modelagem. O que acontece? Essa é uma concessão de 25 anos, né? E por que 25 anos? Não é um número mágico, não é um número escolhido, não é um número arredondado, né? É um modelo de concessões de iluminação pública, tem se consolidado, né, nesse prazo de 25 anos, ainda que a lei de PPPs permita, né, contratos até 35, porque está relacionado à vida útil dos ativos implantados, né? Então, nós agora, como eu disse, nesse primeiro ano, faremos todos os investimentos para a troca de todos os ativos, a modernização inteira da rede de iluminação e a implantação de todos esses pontos adicionais que a gente citou, e esses equipamentos têm uma vida útil, e a vida útil desses equipamentos hoje é estimada em até 10 anos, o contrato estica um pouquinho essa matriz de responsabilidade pelo lado do concessionário e prevê que esses ativos, a concessionária tem que se responsabilizar por eles ao longo dos 25, considerando que a nova troca ocorrerá a partir do ano 13. Né? Então, aquele investimento que se vê lá no plano de negócios, no contrato, de forma maciça, nos 2 primeiros anos, e depois, de novo, nos anos 12 e 13, está relacionado a essa vida útil. E um ponto importante também, foi bom ter tocado nesse tema, que é o seguinte: dentro das responsabilidades da concessionária, nesse primeiro momento, tem também a implantação do sistema de telegestão, que é a automação da iluminação pública. Esse sistema, nesse primeiro ciclo, está previsto ser implantado nas vias classificadas como V5, V4 e V3. De novo, um termo técnico, lembrando aqui, o que é V5, V4 e V3? A V5 é aquela rua do bairro, aquela de fluxo local. A V1 é a Nações Unidas, né? Então, você tem classificações viárias pelo uso daquela via, pelo fluxo de veículos no horário de pico e uma série de outras considerações. Isso vem lá do Conselho Nacional de Trânsito. Nesse momento que nós estamos cadastrando os pontos, nós também estamos classificando as vias. E esse cadastro vai ser validado pela Secretaria de Infraestrutura. Nesse momento, a automação vai ser implantada nas vias V3, V4, V5. Significa, na nossa estimativa, em torno de 40% dos pontos. Né? Por uma métrica usual, em torno de 40% dos pontos estão em vias V3, V4, V5.
Significa que se Bauru tiver 50 mil pontos, 20 mil pontos terão automação nesse momento. Porém, no segundo ciclo de investimento, citado aí pelo senhor, 100% dos pontos de iluminação de Bauru terão que ser dotados desse sistema de automação. O que faz esse sistema de automação? Primeiro, ele facilita a gestão do serviço. Então, esses pontos dotados de telegestão, nós não precisamos que o cidadão faça a reclamação. O ponto está apagado, o ponto está aceso. O próprio sistema identifica e abre a ocorrência no nosso centro de operações. Ao mesmo tempo, hoje existe em tratativas nos órgãos aí, Metro, ANEEL, para que esse sistema de telegestão passe a fazer a medição do consumo de energia. Isso é bastante ainda embrionário, não tem nenhum sistema ainda funcionando dessa forma, mas lá na modelagem considerou-se o seguinte: até o segundo ciclo isso vai estar funcionando. Então, não faz sentido que se implante 100% da telegestão agora, seria um investimento muito pesado para a gestão pública, é óbvio que esse custo vai estar no custo da concessionária, então não faria sentido colocar 100% agora, mas faz todo sentido colocar no segundo ciclo, porque lá no segundo ciclo, quando essa tecnologia estiver dominada, o consumo dos pontos de iluminação pública será feito pelo próprio sistema. A concessionária ela vai receber esse dado e gerar a conta de energia. Então, você vai ter uma medição de consumo real, hoje é por estimativa, né? Hoje a conta de iluminação pública ela não tem medidor, ela é feita por estimativa. Então, estima-se que aquele ponto que tem a potência X fica acesa às 11h30 todos os dias do ano, o que não é uma verdade, porque nós temos verão, inverno, dias mais curtos, etc., mas é uma métrica de 11h32 no detalhe, e multiplicado pelo número de dias dá a conta. Quando você fizer a medição real disso, o município vai pagar só aquilo que ele estiver efetivamente consumindo. E, em paralelo, a aprovação de uma regra para a dimerização das vias. O que significa isso? Se você roda a cidade à noite, você vai ver que a cidade está iluminada do mesmo jeito às 2h e às 8h. Então, é necessário? Não é necessário. Todos os estudos já demonstram que não é necessário. Então, assim, o fluxo de veículos é entre 7 e 10 da noite, por exemplo, é outro das 10 à meia-noite e é outro da meia-noite às 4. Esse sistema permite que você dimerize a via, quer dizer, você diminui o fluxo, reduz o consumo e esse consumo impacte diretamente na redução da conta de energia. Por isso, a implantação de 100% dos pontos, por isso o investimento, vereador, maciço no segundo ciclo citado. Perfeito. Uma outra dúvida, né, aliada até esse tema que nós temos, dentro do mapeamento, né, do inventário que vocês estão fazendo, e que hoje está em 11,5% já do levantamento, está também os espaços que hoje ficam a cargo da Secretaria de Obras, praça pública, etc., todos esses espaços estão dentro desse mapeamento que vocês estão fazendo? Sim, o cadastro está sendo feito por um zoneamento, houve já uma interlocução inicial com a gestão pública, houve um mapeamento do território do município e do distrito, em áreas de prioridade, na sequência desse mapeamento. Então, hoje, nossas equipes estão focadas ali na região do Meridota, Pousada da Esperança, Bauru 2000, né, que vem depois, no Búziga, isso, até saindo no Gasparini, lá na frente, né, toda aquela região, é o momento que a gente está concentrado agora, e é simultâneo, tanto as vias quanto as praças e espaços públicos vai acontecendo por região. Tá. E esse inventário ele é feito baseado numa pesquisa, numa visita de campo, ou já foi transferido para vocês, né, algum cadastro do parque de iluminação, seja pela Secretaria de Obras, pela CPFL? Vocês receberam esse cadastro do parque de iluminação pública? São as duas coisas, na verdade. A gente recebe um cadastro da CPFL, até porque esse cadastro ele tem que ser conferido e apontada a diferença entre o real e o que está no cadastro para que o gestor público... Com georreferenciamento. Com georreferenciamento. Então, hoje nós temos as equipes em campo indo ponto a ponto,
Cada um dos pontos de iluminação ele é cadastrado, inclusive com no mínimo 3 fotos de cada poste. Então, quando o meu sistema estiver implantado, eu vou convidá-los para ir ao nosso centro de operações. Você vai ver em mapa todos esses pontos georreferenciados, e se você vai num ponto daquele ali, você vê pelo menos 3 fotos dele e com acesso a outras plataformas. Por exemplo, eu quero ver aquele ponto ali no Street View ou no Google Maps, enfim, basta um clique ali no sistema, você linka com todas essas plataformas. Legal. Como vai funcionar a central de atendimento à população para a solicitação de serviço? Nós já entendemos aqui que qualquer serviço adicional que não entre nessa linha de crédito, enfim, tem que ter autorização da Secretaria de Infraestrutura. Até aí tudo bem. Né? O Emerson é membro da comissão também. Até aí tudo bem. Né? Mas a gente entende que a comunicação vai ser com a concessionária. Munícipe, concessionária, e a concessionária resolve o problema com a Secretaria de Infraestrutura, com o órgão gestor. A central de atendimento vai ser, vocês terão um número específico, né, um canal de comunicação, WhatsApp, enfim, da maneira como funciona. Essa é a ideia? Isso mesmo. Nosso centro de operações vão ter lá os atendentes em horário comercial, né? Então, todas as chamadas são atendidas por uma recepção humana. Essa pessoa coleta os dados com o munícipe, né? Olha, o munícipe vai dizer, tem um ponto apagado aqui na porta da minha casa, né? Então, o atendente vai lá identificar endereço, localização, etc., ou uma demanda por uma ligação de ponto novo. O munícipe pode falar conosco através de um telefone fixo, através de um WhatsApp, e que eu digo hoje pela experiência, nós somos concessionários em 21 outros municípios, Bauru é a nossa 22ª cidade. A nossa experiência é que o portal do WhatsApp é o que mais funciona, é o que todo mundo usa hoje em dia. Então, o munícipe se sente confortável de dizer, olha, aqui, já manda uma foto no WhatsApp, né? Então, faz essa interação. Esse dado é tratado no nosso centro de operações, e existe também um link que a gente vai compartilhar a partir da divulgação, onde o munícipe, ele próprio, pode abrir ocorrência. Se ele tiver, digamos, o domínio ali para fazer isso. Nem todo mundo tem, principalmente o pessoal mais velho tem dificuldade com as ferramentas de TI, né? Mas por isso que a gente mantém o atendimento telefônico. Mas hoje também funciona muito bem o portal, então a pessoa vai lá, ela clica lá no nosso portãozinho, e geralmente a gente deixa um banner no site da prefeitura, né? Então lá no próprio site da prefeitura está lá, iluminação pública, reclame aqui. E aí a pessoa clicando ali, ela já abre um cadastro que ela mesma pode preencher e abrir ocorrência. Então são basicamente essas formas de contato, né? O atendimento telefônico, o canal de WhatsApp e o link direto para o sistema nos portais. Legal. Aqui é mais uma dúvida assim, técnica, né? E que você pudesse esclarecer. Nós temos aqui na previsão contratual 4 avenidas especiais, com iluminação especial. O que é a iluminação especial? O que tem de diferença da iluminação comum? Né? Só para entender como que vai ser isso. Esses projetos foram tratados como iluminação especial porque são vias que têm um compartilhamento de uso, né? Então, você tem a preocupação com o usuário pedestre, né, nas faixas de pedestre, com os veículos, com o transporte público, em alguns casos com a ciclovia também, né? Então, esses projetos são tratados especiais pelo seguinte: se você simplesmente identificar essa via dentro do conceito da norma técnica, digamos, a Nuno de Assis, ela vai ser uma via V2. E a iluminação normativa para uma via V2, ela é uma iluminação comum, né? No entanto, essa via vai ser tratada de forma especial. Então, primeiro que ela vai ser elevada para uma categoria superior. Segundo que ela vai ter iluminação específica, por exemplo, ciclovia, por exemplo, cruzamentos, né? E nesses locais está prevista a utilização não só da iluminação na infraestrutura da distribuidora de energia, que é a iluminação usando os postes da CPFL, como a implantação de postes especiais, específicos para
a iluminação pública. Então, aqui a gente vai ter os postes ornamentais, né? Então, a gente vai estar discutindo com a Secretaria a utilização de postes decorativos que possam, inclusive, marcar aquele ponto, né? A cidade fica conhecida muito pela infraestrutura dela, né? Então, as pessoas lembram da avenida porque é aquela avenida que o poste tem tal formato, ou o poste tem tal detalhe, né? Então, é esse tipo de utilização do mobiliário urbano para identificar e tratar aquelas vias de forma diferente. É isso que é chamado de projeto especial. Maravilha. Eu, sim, acho que dessas orientações aí de fase, etc., que foi pontuado aqui, pelo menos o mínimo de informação, acho que nós conseguimos aqui agregar para se comunicar com a população. Vereador Emerson, o senhor tem alguma ponderação, pergunta, questionamento? Nós estamos falando aqui das fases de implantação, né? Já chegamos aqui na fase 2, inclusive com a renovação do parque depois do 11º ano. Tem algum apontamento, ponderação? Bom dia, presidente. Bom dia, vereador Dário. Bom dia a todos aí da galeria, secretários. Tenho sim, só não sei especificamente para qual pessoa faço a pergunta, né? Acho que o rapaz estava respondendo, como que é o nome dele? Márcio, do consórcio Luz de Bauru. Tudo bem, Márcio? Bom dia. Prazer, sou o Emerson. Ô, Márcio, eu cheguei um pouco atrasado aqui, viu, presidente? Me desculpa aí, que era para estar aqui às 10h10 e acabou que me enrolando lá num outro compromisso. Eu gostaria de saber, você já deve ter perguntado aqui, sobre as praças, né, que estão sem nada, né? Não tem, no caso, não tem nem poste, não tem nada para fazer a implantação da iluminação, né? Então, são, no caso dessas praças, em específico, uma que você sempre cobra, e eu também, lá do Joaquim Guilherme, e também gostaria de saber se está nesse plano, se está no contrato, a rodovia, não é urbano, mas a rodovia que termina Castelo Branco e vai até no Rastro do Cowboy, que lá é um breu só, muita gente, muitos moradores moram lá, então virou um tráfego muito grande lá e é muito escuro lá. Eu gostaria se aquele local também está no contrato para ser feito aí. Legal, eu vou tentar só algumas perguntas, de fato nós passamos por elas aqui, e eu vou tentar fazer um overview para você do que foi discutido em relação às praças públicas. O que acontece? Né? Até dia 29 de junho, né, a concessionária está fazendo um inventário daquilo que falta no município. O que está de lâmpada apagada, o que falta de poste, e inclusive o que falta nas praças. Então, até dia 29 de junho, o que inclui a Praça do Joaquim Guilherme. Faz esse levantamento baseado, né, num banco de dados que a CPFL já passou para a concessionária e que tem o georreferenciamento. A partir do dia 30 de junho, começa-se a implantação, né, a implantação de tudo aquilo que se tem de necessário de investimento, inclusive em relação às praças públicas, né, que é esse investimento de 1 ano. Então, até aí, né, são as informações que nós obtivemos. Agora, se a avenida rodovia, né, chama rodovia lá... rodovia. Rodovia... Elias Miguel Maluf está inserido ou não, aí eu acho que só o Márcio ou a Pérola podem falar conosco aí. Quer falar, Pérola? O Márcio? Bom, eu acho que aqui é importante contextualizar. A PPP, tudo que é dentro da área urbana do município, tudo que é dentro da área do município, seja urbana, seja rural, é responsabilidade da PPP, né? Exceto aí, por exemplo, trechos concedidos, caso da Rondon, por exemplo. A Rondon é uma rodovia concedida, não faz parte do escopo da iluminação pública do município de Bauru, exceto as marginais, que podem fazer parte. Toda essa demanda, vereador, como eu explicava na tratativa anterior, ela é possível dentro do contrato através de um mecanismo chamado banco de créditos. Então, o banco de créditos é um saldo de atividades, de serviços, de implantações disponíveis ao município. Então, está sendo feito esse levantamento das demandas, está sendo feito
o levantamento por parte também do poder público das demandas que já estavam com eles. E aí é o poder discricionário, né, do Executivo, representado pela Secretaria de Infraestrutura, de utilizar esse saldo contratual onde é prioritário. Nós, como concessionários, não temos o poder de decisão, onde eu vou e onde eu não vou fazer. O que eu tenho é uma matriz de responsabilidade que me obriga até o limite do saldo de créditos. Como ele vai ser utilizado é uma responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura. Se esse saldo não for suficiente, e aí também existem os mecanismos contratuais para incremento de novos pontos, né? Esse saldo foi criado e colocado dentro do contrato, dentro de uma estimativa que existia. Se ela é maior ou menor, é o levantamento real agora que vai mostrar. Então, essa via que o senhor citou, eu confesso a minha ignorância, eu sou bauruense há pouco tempo, né? Estou há 3 anos residindo efetivamente em Bauru, apesar de trabalhar há 16 anos aqui, mas eu não conheço toda a cidade, é uma falha minha que eu vou recuperar rapidamente agora trabalhando nesse projeto, mas se ela não for concedida, quer dizer, se ela já não tiver um outro concessionário, ela pode sim ser inclusa dentro dessa prioridade aí do Poder Executivo. Tá. Ela não, acho que não tem um outro concessionário, não, mas a demanda existe e está no Executivo, inclusive, como outras demandas também que a gente andou pedindo lá, né? Então, a gente precisa estar conversando lá para que seja, né, enviado à Secretaria de Infraestrutura, então, para ver se consiga incluir isso aí. Ou num aditivo, de repente, ou até num crédito aí, né, que possa ser que sobre lá no finalzinho, né? Obrigado pela resposta. Perfeito, obrigado. Bom, vereador Dário, tem mais alguma? Acho que uma pergunta aqui, até para o Márcio mesmo, que chega aqui, é o seguinte: eu sei que você falou do mapeamento aí e tal, mas existe assim um lugar específico para vocês dar o start de início, assim, ou não existe ainda? Bom, vamos lá. O início da operação de manutenção, ela é simultâneo na cidade toda. Então, a partir do dia da emissão da ordem de serviço, a gente é responsável por todos os pontos da cidade, e não tem prioridade, nós temos que atender tudo, né? Com relação aos investimentos para a modernização, o contrato prevê que a sequência será definida pelo Poder Executivo, no caso representado no contrato pela Secretaria de Infraestrutura, né? Então, nós estamos mapeando, acho que esse mapeamento nosso também vai fazer parte do poder de decisão deles, porque hoje todo mundo imagina onde estão os problemas, todo mundo anda na rua, todo mundo vê, mas é diferente de um banco de dados real, de um banco de dados georreferenciado que vai dizer efetivamente qual é o índice de falha no bairro tal, o índice de falha no outro bairro. Então, acho que isso também vai embasar a decisão aí da Secretaria, e é a Secretaria que vai dar esse sequenciamento para a gente. Nós, como concessionários, mais uma vez, não temos esse poder de decisão, esse poder de escolha. Nós vamos sequenciar a cidade exatamente como determinado pelo Poder Executivo. Entendi. Obrigado. Acho que vale, obviamente, não tem ainda, né, uma definição de onde será prioritário, mas talvez, né, vale uma nova reunião para essa sua provocação, Dário, bem próximo ali do dia 29 de junho, que é o deadline para essa fase 0, e aonde certamente o Poder Executivo já vai ter esse mapeamento e a definição de um cronograma de implantação, onde vai atuar, etc. Enfim, é um negócio interessante. Ideal se tivesse um itinerário, né? Isso. Para a questão de rapidez, para o trabalho ser executado mais rápido, né? De repente, por exemplo, eu estou lá no Jardim Redentor, entendeu? Vim fazendo um itinerário, mas a gente sabe que acho que talvez não seja assim que vai funcionar, né? Possivelmente eu creio que seja assim, porque empresa privada jamais vai fazer em pontos espalhados. Eu tenho quase plena convicção de que vai ser assim, mas isso só vai poder ser dito para nós, Emerson, lá perto do dia 29 de junho, quando eles vão ter todas as informações do que está faltando, etc. Tal. Então, por isso que eu acho que vale depois uma nova reunião, porque vai ter vai ser desse jeitinho que você está
está sugerindo. Vereador, se me permite, Claro. só para não ficar dúvida aqui, né, quando eu falei das datas, né, a fase 0 ela termina no dia 29/6. Na sequência, nós temos a fase 1, que termina em 29/9. Contratualmente, as implantações se iniciariam em 29/9. Ah, tá. Não 29/6. Porém, todos esses marcos e etapas, assim, nós estamos recebendo uma cobrança quase que diária aí do Executivo. A prefeita tem me ligado dia sim, dia também, pedindo que a gente consiga antecipar esses prazos. Então, assim, a fase 0, que é de 90 dias, nós já estamos praticamente definidos que ela vai se limitar a 60, né? Um ganho aí de 1/3 do tempo. A fase 1, que também seria de 90 dias, de novo, a gente quer antecipá-la para, no máximo, 60. Então, aquilo que contratualmente seria o início da implantação somente em 29/9, a gente quer antecipar pelo menos em 60 dias isso. E aí seria 29/7, não 29/6, como apareceu na sua fala, só para não ficar dúvida. Então, ainda que a gente antecipe em 60 dias, a data aí é final de julho, não de junho. Ou, coincidentemente, dia 1º de agosto. Pode ser. Quem sabe a gente já não faz a comemoração da cidade com alguma inauguração de alguma referência, algum marco, né? E para o vereador Emerson, né? Desculpa não conhecer todo mundo, é uma falha da minha parte, mas aos poucos eu vou corrigindo, tá? Com relação ao sequenciamento, é exatamente isso. Primeiro, deixar claro o seguinte: nós nunca fazemos manutenção do parque existente colocando LED no lugar. A gente vê muito isso aí por aí, debatemos muito com a secretaria, fica muito ruim. Então, por exemplo, a pessoa tem lá hoje na porta da casa dela uma lâmpada de vapor de sódio. Enquanto não chegar a modernização para o bairro dela, aquela vapor de sódio vai ser mantida funcionando. Então, se der defeito naquela lâmpada, naquele equipamento que está ali, ele vai ser trocado por outro similar. Outro igual. Por quê? Porque se eu for lá onde dá defeito e coloco um LED no lugar, vira uma loucura. A iluminação passa a atrapalhar em vez de ajudar. Né? Você tem uma mais clara, uma mais escura, isso fica muito ruim. A modernização é exatamente como o senhor citou, ela vem por bairros, então, por regiões. Né? Então, vai fechando região, nunca um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, sempre por regiões. Isso tem relação com outras questões, inclusive de eficiência energética, dos cadastros da CPFL, tem outros motivos também. E também porque, obviamente, que é mais produtivo e mais fácil de demonstrar aí para todo mundo que o processo está acontecendo. É o correto mesmo, né? Senão troca de um poste, coloca já de LED, né? O vizinho do outro poste vai falar, pô, estão fazendo meia boca o trabalho aí, né? Então vai ter sempre isso daí, né? E mais uma perguntinha, eu vi uns 3 pontos na cidade, não vou me lembrar o nome da rua que eu não anotei, mas assim, existem alguns postes que estão no asfalto, no meio da rua mesmo, né? Isso também entra aí no meio para ser retirado, colocado para a calçada novamente? Não, de forma nenhuma. Assim, vamos lembrar, a distribuição de energia, cuja concessionária é a CPFL, e continuará sendo. Né? Toda essa infraestrutura da rede de distribuição de energia é da CPFL. Os postes, os cabeamentos, etc. Nós, da iluminação, somos responsáveis somente pelo dispositivo de iluminação. Então, quando a rede é da CPFL, eu sou responsável por aquele braço, pela iluminação, pela luminária, pela ligação elétrica. São nossos os postes nas áreas públicas e na iluminação decorativa. Por exemplo, nas Nações Unidas existe todo um posteamento específico da iluminação pública. Não tem energia elétrica lá da CPFL. Essa é responsabilidade nossa. Os postes nas praças, esses são de responsabilidade nossa. Então, existe aí uma diferença entre o que um cuida e o que o outro cuida, né? Correto. Mesmo que não tenha o poste numa praça, por exemplo, responsabilidade de vocês. Se a praça, por exemplo, ela já está urbanizada, né? Claro que, desculpa cortar aí, não vai pôr um poste daquele de cimento grandão, né? Nas praças, eu digo, né? Aí entram os menores que de ferro, né? De alguma coisa assim. Isso, cada praça tem o seu projeto arquitetônico e luminotécnico específico, né? Quanto às praças que não têm a iluminação, volto naquilo que eu falei, é o banco de créditos, né? O limite do contrato com o poder discricionário do Poder Executivo de priorizar aonde vai ser instalado. Correto. No caso da rodovia Elias Miguel Maluf,
eu até tive, né, o cuidado de contar os postes lá. Existem 62 postes de cimento, então, no caso, venha a ser passado para vocês que não está no momento, né? No caso, o braço e a lâmpada ficaria por conta de vocês. Isso, e além disso, eu não conheço o local, a CPFL tem que entregar a rede de baixa tensão. Lá não tem, né? Já estou sendo sinalizado aqui por quem conhece muito melhor a cidade, o parque do que eu, né? Correto. Estou chegando agora. A responsabilidade por levar energia em baixa tensão continua com a CPFL. Eu não posso construir rede elétrica, né? Então, se o poste é da CPFL, digamos, hoje deve ter uma rede de média lá, então tem uma rede elétrica lá de média tensão. Para atender a iluminação pública, eu preciso de uma rede elétrica de baixa tensão. Então, aí o município precisaria demandar a construção dessa rede de baixa, que aí é a parte de instalação de transformadores, todos os dispositivos, construir essa rede de baixa tensão com a distribuidora de energia, que não é o nosso negócio, é o negócio dela, CPFL no caso, para ficar claro para todo mundo. E com a rede de baixa, nós, concessionária de iluminação pública, vamos lá, fazemos o projeto luminotécnico, instalamos braços e luminárias, atendendo o critério de iluminação daquela via. E eu também não sei, né? Como que é o seu nome? José Rodrigo? Isso, José Rodrigo. Ah, tá. Ah, tá. Então, lá que nem existe residências, lá chácaras e tudo, e todos, né, têm seu boleto, sua conta lá bancária. Você acha que já não tem, então, essa rede de baixa tensão lá já existente? Mesmo assim? Não tem, essa demanda já é bem antiga, até da outra legislatura já chegou essa demanda, já fez o levantamento. Lá só tem a rede de média tensão e a rede de telecomunicações só. Já percorremos toda ela lá. Até na implantação do projeto Muralha, foi colocada até uma câmera lá e precisou ser realocada. Lembro disso. Ali no residencial Monte Verde, Isso. Porque justamente a rede secundária para ali. Para nos prédios. Exatamente, nos prédios para ali nos prédios. É verdade, estava mais para baixo. Isso, e foi trazida mais para cima. Está um pouquinho para frente de um poste, que é justamente onde termina a rede secundária ali. Então, precisaria primeiro fazer toda a rede de baixa tensão ali até o limite do município, depois... Correto. Vocês me desculpam, viu, presidente? Me desculpa estar falando bastante dessa rodovia, porque é o caminho da roça, né, como a gente se diz. E aí o pessoal encontra com você, te liga, tal, o breu, tal. Então sai muito acidente naquele pedaço ali. Aquele pedaço tem 2.500 metros. Sai muito acidente ali, sabe? De bicicleta, de moto, de carro, de tudo. Porque é um breu só. A pessoa está ali andando ali, é muito mato também, não existe acostamento lá. Não tem acostamento. Então a pessoa lá, eles não andam no mato, eles andam na beirinha do asfalto ali e tudo. Só que é escuro, né? Então, por isso que eu estou batendo bastante em cima disso daí. Mas, como a gente já disse, se for demanda do Executivo para cá, mesmo que não tenha, que eles, né, coloquem isso no plano também, futuramente. Aí, né? A gente sabe que não é agora, né? Tem um prazo um pouco, até que rápido, né? O prazo aí, por ser a cidade inteira, né? 1 ano e meio para... Vai ter que trabalhar, hein, moço? Vai ter que... Aí estamos, viu? A nossa sede, vereador, acho que quando eu comentei aqui não estava presente, nossa sede é ao lado da 94 FM, nós estamos nesse momento implantando, acho que mais umas 2 ou 3 semanas fica o convite para... fica assim, ó, quando vocês forem lá na 94 e a minha fachada já estiver identificada como Luz de Bauru, significa que nós já estamos aptos a recebê-los lá e conhecer a nossa sede. Ótimo. Né? E das 7 da manhã às 10 da noite nós estamos lá. Maravilha. É muito trabalho. Vamos fazer uma visitinha para vocês lá. Perfeito. Mais alguém tem alguma ponderação? Bom, eu, partindo aqui para o encerramento já, nós gostaríamos de agradecer a presença, né, de todos os membros do governo municipal, também de toda a população, da concessionária Luz do Brasil. Para nós foi realmente muito importante, né, uma verdadeira, né, aula aí de como vai funcionar esse início de concessão.
E somente assim a gente consegue transmitir à população e poder se comunicar adequadamente com aquilo que vai sendo implantado ao longo do tempo, né, para levar a realidade dos fatos, a transparência, efetivamente aquilo que vai, né, acontecer. Obviamente existem sonhos, mas também tem a realidade, né, daquilo que efetivamente será entregue, né, à população. Então, só gostaria de agradecer, e certamente não será a última reunião, né, como é um movimento novo, né, dentro da cidade de Bauru, certamente algumas outras observações teremos da população e algumas dúvidas, muitas dúvidas do nosso lado, que eventualmente terão que ser esclarecidas, tá? Mas, no mais, eu gostaria de agradecer, e por isso que nós vamos encerrando às 11h22 essa reunião pública da Comissão de Obras, Serviço Público, Transporte e Habitação. Tenham todos um ótimo dia.